Para poder ajudar uma pessoa, é necessário mais do que uma boa intenção. É necessário que haja uma condição de poder ajudar. Algumas pessoas, por vezes, querem ajudar, têm um sentimento correto de poder ajudar, mas elas não têm condições internas para poder ajudar e elas também não sabem como ajudar. Pois bem, quando se trata de poder ajudar uma pessoa enlutada, é preciso que você entenda se naquele momento você reúne condições para poder ajudar. Por exemplo, você pode estar vivendo a sua fase de superação do luto. E aí, será que você, nesta fase, você tem condições de poder ajudar? Você pode estar passando por um momento de um forte abalo emocional por uma outra situação na sua vida. Será que então você tem condições de poder ajudar a esta pessoa que perdeu o ente querido, que é sua amiga, que é seu amigo, que é seu parente? Ou seja, é importante ter esta avaliação, porque você não pode se violentar para poder oferecer aquilo que você não está em condições de poder oferecer, e em fazendo isso você, além de se violentar, você não alcançará o seu objetivo, porque não será algo natural e a pessoa que estará recebendo esta ajuda perceberá isso a partir de alguns fatores. O outro aspecto é poder então não somente ter a intenção, mas ter o conhecimento, saber o que se faz, o que não se faz, como proceder quando se está com uma pessoa que acabou de receber uma notícia da perda de um ente querido e você vai à casa dela, ou quando você está lá naquele momento do velório, ou depois daquele instante do sepultamento. É importante então que haja um conhecimento sobre como poder ajudar a pessoa que está enlutada. Neste vídeo eu quero destacar 10 expressões que não devem ser ditas, que não devem ser colocadas para uma pessoa que está passando pelo luto. A primeira colocação, não chore, não chore. É muito comum, tá? É muito comum. Frente à dor da perda, a pessoa por vezes ela tem uma comoção maior, tem um choro mais convulsionado, e aí então poder falar não chore. Já não é de hoje que o choro incomoda. Um ambiente onde tenham lá 10 pessoas, mas se uma estiver chorando, então esse ambiente tende a ser contaminado pelo choro desta pessoa. E aí tem que eliminar este choro. Não somente por conta da pessoa que está sofrendo ou expressando ali a sua emoção, mas por conta do ambiente. Então não chore, não é uma questão de uma preocupação primeira com a pessoa, mas por conta do ambiente, como forma de poder equilibrar o ambiente. E aí não chore, seu filho está vendo, não chore, o seu esposo, não chore, as pessoas estão vendo. Então é uma palavra que não deve ser dita, não chore. No aspecto bíblico, inclusive, naquele episódio em que Jesus vai ao encontro de Marta e Maria, porque Lázaro, o irmão, havia falecido, quando Jesus chegou no local onde Lázaro havia sido sepultado, antes de ressuscitá-lo, diz o texto bíblico, registra o texto bíblico, que Jesus chorou. Então, se o próprio Jesus, o Filho de Deus, expressou as suas emoções e demonstrou isso através do choro, por que nós deveríamos reter as nossas emoções? Segunda coisa que nós não devemos fazer, não devemos falar ali no momento do luto. Como você está? A pessoa está enlutada, né? A notícia acabou de chegar, está no velório, ela acabou de perder um ente querido. Perguntar como a pessoa está não é algo que deva ser perguntado, que não é uma expressão que deve ser dita, ok? Porque há uma tendência na pessoa em poder falar, não, estou bem, eu estou levando isso, ou então esta colocação como você está, ela não vai abrir um espaço para poder comunicar o sentimento, mas para poder reter o sentimento. Uma terceira expressão, você não confia em Deus? Então, frente ao desespero, frente àquele momento da notícia que acabou de chegar, frente ao momento do velório, depois do sepultamento, na fase da desorganização, por exemplo, a pessoa expressa sua emoção e até fala alguma coisa que seja tida como sendo falta de fé, falta de confiança em Deus, e aí fala, você não confia em Deus? E às vezes até diz, não diga isso. Não diga isso, né? Você confia em Deus, não fale dessa maneira. É preciso entender que a fala é o transporte das emoções.
Então a fala carrega as emoções do mundo interior para o mundo exterior. Não é aquela fala carregada uma verdade, uma convicção. Ela está carregada de emoção. A quarta coisa que não deve ser dita para uma pessoa enlutada, em especial quando se está no ambiente do velório, é o seguinte: ele está no lugar melhor, tá? Ele está no lugar melhor. Então é o tipo de ação, de palavra que quer dar para poder consolar, mas por conta do sentimento que a pessoa enlutada está vivendo, ela não vai entender isso. O lugar melhor dele, o lugar melhor dela, do esposo, da esposa, é ao meu lado. O lugar melhor do meu filho é estar com os pais. Então esse lugar melhor, quando se diz até esse lugar melhor, é o céu, a eternidade, isso é muito comum podermos falar, na verdade não há uma compreensão desta expressão naquele momento, ok? A outra, Deus tomou para si, Ele levou. Então, frente a uma perda, e isso fica mais grave quando é uma perda num acidente, a perda de um jovem, Deus tomou, Deus levou. Então, se Deus tomou, se Deus levou, Ele é um carrasco, tá? Por que Ele tirou de mim? Por que Ele tomou de mim? Ok? Então, é uma expressão que não deve ser dita. A outra, seja forte. Seja forte. Então a pessoa ali naquela demonstração da fragilidade, seja naquele momento do desespero, seja naquela segunda fase em que é a questão da raiva, seja na terceira fase que é a do desespero e desorganização. Então poder falar para a pessoa seja forte. O que significa ser forte? Ser forte significa demonstrar o que não está sentindo? Aí nós vamos voltar lá no vídeo anterior em que falamos sobre o luto patológico, citando Philippe Arrier, quando ele fala que no início do século XIX, quando a pessoa enlutada, ela não tinha um espaço para poder liberar sua emoção. Por quê? Porque liberar a emoção e aquela convulsão dos sentimentos podia ser ajuizada como uma pessoa desequilibrada mentalmente ou uma pessoa que não tem educação, que não tinha educação. Então, ser forte não é fazer com que a pessoa possa reter aquilo que ela está sentindo. Ali é o momento em que ela deve e tem todo o direito de poder expressar a sua fragilidade, não somente ali, mas nos momentos que serão a partir desta perda, onde isso vai sendo elaborado, ela poder expressar o que vai ser da minha vida, como é que eu vou me organizar, como é que eu vou fazer. É preciso, então, eliminar esta expressão, seja forte, porque ela não é uma boa expressão. A sétima, você está reagindo melhor do que imaginava. Todos estão admirados com isso. Então, aquela pessoa que, frente à dor, ela está ali com certo equilíbrio, demonstrando, fazendo, como diz por vezes no ditado, das tripas coração. Às vezes faz isso por conta de filhos, às vezes faz isso por conta de uma pessoa mais idosa e por vezes dentro de um ambiente social, no que diz respeito a um ambiente por vezes de igreja, porque ela então, se demonstrar emoção, pode ser tida como uma pessoa que não confia em Deus, que não tem fé em Deus, e aí ela tende a poder demonstrar uma coisa que não é o que ela está sentindo. Então, quando se diz a ela, você está reagindo melhor do que imaginava, todos estão admirados com isso, está dando um reforço negativo no que diz respeito a não expressar a emoção, a não falar do que ela está sentindo. Então, é preciso estar atento para que esta expressão não tenha um efeito ao contrário. A outra expressão, não fique assim, as pessoas estão olhando para você. Ou seja, agora você então coloca alguém, não é? As pessoas, o meio social, como forma de poder inibir as emoções. Isso não é correto, não deve ser feito. Ali as pessoas estão, eu estou agora então assim, pensando e me referindo ao aspecto do momento do velório, para poder apoiar aquela pessoa enlutada e não para que possam estar ali como sendo pessoas que vão julgar. Eu quero destacar um fato bíblico que é a história de Jó. A história de Jó é uma história muito dramática. Jó perdeu todos os filhos e teve doenças tomando todo o seu corpo. E o relato bíblico fala que 3 amigos de Jó vieram para poder visitá-lo. Fizeram bem, de maneira correta.
Ficaram 7 dias e 7 noites ao lado de Jó sem falar nada. Fizeram bem, fizeram o que é correto, servir de apoio, estar ao lado. Esta é a principal ação que nós podemos dar e prestar a uma pessoa enlutada, é estar ao lado. Ela poder olhar e ver que você está ali, que você tem condições de poder estar ali, ok? Mas, dado ao sofrimento de Jó, depois desses 7 dias, esses amigos, 7º dia, eles já não aguentavam mais de emoção e eles começaram a falar, tá? E começaram a juizar o sofrimento de Jó. Isso não é correto, não é correto. Então, nunca diga as pessoas estão olhando para você, porque ali é o momento que as pessoas estão para que possam ajudar. Uma outra expressão que não deve ser dita, ele, ela, no caso a pessoa que veio a falecer, já tinha vivido bastante. Então aí quando é o caso de uma pessoa idosa, é uma mãe que é muito idosa, um pai muito idoso, um avô, ok? E aí fala já tinha vivido bastante. Para quem perde não tem essa dimensão do bastante, porque a morte ela vai fazer uma interrupção, ela vai fazer um desligamento de um laço em que a pessoa não gostaria que fosse desfeito. Então esta não é uma expressão que seja conveniente, tá? A ser usada, a ser colocada. Não deve ser dito, então, a pessoa já tinha vivido bastante, porque demonstra uma certa desvalorização com a vida daquele que partiu e mais do que isso, na relação que tinha com a família e com a pessoa enlutada. Uma outra e a última expressão que não deve ser dita é como foi que isso aconteceu. Aí naquele primeiro momento, no momento do velório, então poder falar como foi que isso aconteceu, até mesmo depois, porque é curiosidade, demonstra como se fosse um repórter que quer fazer uma reportagem de um fato, como é que foi que aconteceu. Isso remete a pessoa a vivências que ela está tentando trabalhar, que ela está tentando superar. Então é uma expressão que não deve ser dita. Se a pessoa enlutada quiser falar, ela quiser colocar, aí é outra coisa. Mas poder tocar nesse ponto, como é que foi, como é que aconteceu, em especial quando se está ali naqueles primeiros momentos da perda, é uma expressão que não deve ser dita. Portanto, aí essas dicas e orientações para poder ajudar a uma pessoa que está enlutada. Considere bem que é preciso ter o quê? Condição. Condição interna, emocional, para você poder estar ao lado. Se não está em condições, então não se apresente. A pessoa, ela até vai entender isso, ela vai compreender. Segunda coisa é poder, então, ter conhecimento. E aí você pode falar, mas o que deve ser feito? Então, 10 coisas que não devem ser feitas, mas o que deve ser feito? No próximo vídeo eu vou falar sobre 2 coisas, tá? 2 coisas importantíssimas que devem ser feitas para poder ajudar uma pessoa enlutada. Assim eu espero estar esclarecendo alguns aspectos, te ajudando a poder ajudar pessoas e mais uma vez, se você está vivendo então esta experiência de perda na sua vida, meus sentimentos, que Deus te abençoe e te ajude aí nas fases da superação do luto. Ok? Se você gostou deste vídeo, clica aí dando seu joinha, compartilhe com seus contatos, com seus amigos e no próximo vídeo eu vou então concluir esta série que eu tenho feito aqui de reflexões sobre luto normal, luto patológico, 10 coisas que não devem ser ditas para uma pessoa enlutada e vou finalizar com 2 coisas que devem ser ditas e feitas para ajudar uma pessoa enlutada. Até o próximo encontro.